15. Vocês vão perceber porque é que o Espírito Santo está nesse lugar. Por que é que Deus conduz todas as coisas? Lucas capítulo 15, versículo 20 até o 22. Aliás, até o 23. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Vamos ler somente o versículo 24, que diz: Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não combinei nada com as meninas do vocal, mas vocês perceberam que o louvor que fala a respeito do amor do Pai tem tudo a ver com o tema da mensagem, amados. Que Deus abençoe a sua igreja, que o Espírito Santo possa continuar falando aos corações aqui nesse lugar. E eu peço que você feche seus olhos em nome de Jesus e converse com o Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus bendito, soberano de toda a terra. Meu Deus, nós o louvamos porque todas as coisas estão diante dos seus olhos. E o Senhor faz tudo como lhe agrada. A palavra que sai da sua boca, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que lhe apraz. Por isso nós te amamos, porque o Senhor preparou esse dia, preparou esse momento, para que pudéssemos todos juntos estarmos aqui. Meu Deus, nós somos teu povo, Pai. Por isso nós pedimos ao Espírito Santo de Deus que continue a falar com nossos corações. O Senhor tem toda a liberdade para agir nesse lugar, conforme o Senhor bem quer. Meu Deus, que seja glorificado o seu nome em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amados irmãos, pode sentar. Irmãos, louvamos o Senhor por essa oportunidade. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus a respeito do amor desse Pai, que é grandioso, que é lindo, que é perfeito. Que você mantenha a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Amém? A nossa meditação ela vai ser na parábola do filho pródigo. Eu sei que você conhece exatamente que parábola é essa. A parábola do filho pródigo, eu acho que ela certamente é uma das mais conhecidas da Bíblia. Ela já virou filme, ela já virou louvores, ela já virou, enfim. Creio que todos aqui conhecem bem essa parábola. É uma das parábolas que mais resume o amor de Deus e o plano de Deus em relação ao ser humano. Glória a Deus. E nós vamos meditar nessa parábola hoje. Embora eu sei que você conhece bem ela, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo tem algo novo para o seu coração. Amém. E assim como ele falou comigo, ele vai falar com a sua igreja. Jesus, ele sempre usava parábolas quando ele queria transmitir algo relacionado com o reino de Deus. Então, por várias vezes ele se utilizou de parábolas que nada mais é do que ilustrações, né? São pequenas ilustrações que ele usava quando ele queria transmitir uma verdade ou algum ensino. Muitas vezes ele aproveitava elementos da rotina do povo, porque aí se tornava mais fácil deles entender o assunto. Então,
Muitas vezes você vai ver parábola do tipo a ovelha perdida, que está no mesmo capítulo 15. Você vai ver parábola que fala da dracma perdida, que era uma moeda da época. Enfim, vários tipos de parábolas com temas do cotidiano do povo. Isso Jesus fazia para que ficasse mais fácil de ser entendido as coisas. E aqui, essa parábola do filho pródigo não é diferente. Ela fala de um pai e seus 2 filhos, né? Uma família tradicional na época. Um tema que envolvia a rotina daquele povo ali. Mas antes da gente mergulhar, nós temos que entender o contexto dessa parábola aqui, né? É importante, todas as vezes que você fizer uma leitura bíblica, você procurar entender o contexto do assunto. Onde é que o assunto está localizado no texto. Então, a gente precisa ter isso em mente antes de fazermos qualquer tipo de meditação na palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, antes da gente iniciar a nossa meditação, eu quero deixar claro uma coisa. Isso aqui foi uma parábola, não aconteceu de verdade. Ok? Como assim? Não está na Bíblia? Está na Bíblia, porém, que fique bem claro. Jesus contou uma ilustração. Essa história aqui não é baseada em fatos reais. Ok? Ele usou uma ilustração para trazer um ensino. E nós vamos entender que ensino foi esse. Outra coisa, por que Jesus usou esse ensino? Por que é que ele tocou nesse assunto? Por que é que ele quis chamar a atenção para trazer esse tema? Se você reparar bem, todo o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele vai falar da mesma coisa, né? Ele vai falar primeiro das ovelhas perdidas, e eu sei que você conhece bem. O cara tinha 100, aí uma se perdeu. O que é que ele fez? Ele deixou a 99, foi atrás das que se perdeu. Isso aí vocês também conhecem bem essa palavra. Logo em seguida, o que é que ele faz? Ele conta a dracma perdida. A mulher tinha 10 moedas e dentro de casa ela perde uma. O que é que ela faz? Ela vai a casa toda até encontrar a moeda que se perdeu. E logo em seguida vem a parábola do filho pródigo, né? Que, apesar de não se tratar agora de objetos nem de animais irracionais, ela fala do mesmo tema, de algo perdido que foi encontrado. Então, repare que Jesus usou 3 ilustrações, né, com elementos diferentes, porém para falar da mesma coisa, falar do mesmo assunto. E é curioso aqui que essas parábolas, elas têm uma progressão, né? Não sei se você reparou. De 100 ovelhas, pulou para 10 moedas e agora pulou para um filho. Interessante isso, né? Tinha 100 ovelhas, uma se perdeu. Tinha 10 moedas, uma se perdeu. Tinha 2 filhos, um se perdeu. Mas o resultado é sempre o mesmo. Foi encontrado para a glória de Deus. Mas por que Jesus tocou nesse tema? Logo no começo do capítulo 15, nós vamos entender. Veja lá, Lucas capítulo 15, versículo 1 e versículo 2. O que é que diz o texto? Olha lá. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Versículo 2 diz o quê? Murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Veja só que coisa, né, irmãos? Quando Jesus ministrava, quando ele ensinava, muita gente ficava perto dele para ouvir. Né? Isso a gente sabe, que sempre tinha muita gente perto de Jesus. Sempre tinha. Uns porque tinham suas mazelas, né? Tinha doença, tinha demônio, enfim, queriam um milagre. Outros, porém, queriam ouvir, porque o ensino de Jesus era muito rico, né? Tem texto que vai dizer que Jesus ele não ensinava como os outros, mas ele ensinava com autoridade. Ou seja, quando Jesus ensinava,
Ele falava diferente, tinha algo diferente na voz de Jesus. Porque ele tinha autoridade, ele não era como os demais. Então as pessoas gostavam de ouvi-lo. Só que naquele grupo também tinha um grupo que queria ouvir para ver se Jesus falava algo errado, para ver se Jesus fazia alguma coisa errada. Esse grupo eram os fariseus e os escribas. Eu sei que você sabe bem quem eram eles, né? Fariseus eram uma espécie de um partido religioso que tinha. Os caras se achavam muito santos demais. Os fariseus eram um grupo de homens que se achavam santos demais. Você tem ideia, eles oravam na praça pública em pé pelo meu dia. Eles se vestiam diferente dos outros. Para de longe você ver, olha, ali é um cara que é mais santo do que eu. Pronto, você tinha que se afastar. Ele não se sentava perto de mim e de você, porque ele pensava que ia se contaminar. Os caras eram assim, os caras davam dízimo até do cominho e da sementinha do coentro. Você entendeu isso aqui? Quando você leu esse texto, eu sei que você já leu esse texto, que os fariseus davam dízimo do coentro, né, do cominho. Sabe aquela sementinha de tempero? Os caras davam dízimo até daquilo ali. A Bíblia não manda ninguém dar dízimo de tempero. Não era para dar dízimo de tempero. O dízimo era de outro tipo de coisa, era uma outra situação. Mas os caras eram tão santos, os caras eram tão rigorosos, que eles pegavam até o cominhozinho e ele tirava 10% daquilo ali e dava a Deus. Isso eles faziam para provar para todo mundo que eles eram santos, eles eram observadores da lei. Os escribas, eles eram os oficiais da época de Jesus. Eles eram os universitários da época de Jesus. Os escribas, eles copiavam as escrituras de um pergaminho para outro, para preservar as escrituras. Então, se você queria saber de alguma coisa das escrituras, você perguntava a quem? Os escribas. Não tinha ninguém que soubesse mais do que eles. Quando você perguntava, olha, Moisés escreveu a respeito, então o cara já sabia de cor, ele já dizia onde estava escrito papai. Essa era a função dos escribas. Eles eram fera em tudo aquilo que restava das escrituras. Então, se juntavam os escribas e se juntavam os fariseus, para quê? Para tentar pegar Jesus em alguma coisa errada. Para ver se Jesus falava alguma coisa errada. Para ver se Jesus fazia alguma coisa errada. Mas todos eles sempre saíram envergonhados. Por que será? Porque Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é o Filho de Deus vivo. Jesus é aquele de quem os profetas falavam. Todas as profecias apontavam para Jesus. Então não tinha erro nenhum nele. Ninguém achou uma falha em Jesus. Mas, como os fariseus e os escribas começaram a falar mal, porque os pecadores estavam ali rodeando Jesus para ouvir o sermão dele, aí agora Jesus começou a contar essas parábolas. E Jesus começou a contar essas parábolas para mostrar para eles como é que Deus recebe todos os pecadores no seu reino. Aleluia. Jesus quis ensinar que mesmo o pior pecador, na pior situação, quando ele vai ao encontro de Deus, Deus não o rejeita. E é isso que essas parábolas, elas ensinam. Todo pecador que se arrepende diante de Jesus Cristo, recebe perdão. Aleluia. Todo pecador, por pior que esteja, diante de Deus, arrependido, ele é aceito nos braços do Pai. E é essa a questão aqui. É esse o sentido aqui da parábola. Mas enfim, só para a gente recapitular. O
que é que diz a parábola do filho pródigo? Essa é uma parábola muito maravilhosa. Jesus começa a dizer aqui, versículo 11: um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais novo, ele chegou para o pai e disse assim: pai, eu quero que o senhor me dê a minha parte da herança e eu quero ir embora daqui. Eu sei que você sabe essa história como é, né? Quem tinha direito da herança, em primeiro lugar, era o filho mais velho, porque era assim que era feito na cultura deles, né? Diferente da nossa cultura. Na cultura deles lá, o filho mais velho tinha direito à porção dupla da herança. Ele era o responsável pela casa na ausência do pai. Na morte do pai, ele seria o líder da casa. Então, o que acontece aqui é uma sucessão de erros. Em primeiro lugar, o velho tinha morrido, mas mesmo assim o filho já pedia a herança já antecipada. Em segundo lugar, ele era o mais novo, ele não tinha autoridade nenhuma para pedir herança. Quem poderia, já seria errado, mas quem poderia reivindicar alguma coisa seria primeiro o mais velho e não o mais novo. Mas enfim, Jesus ele trata dessa parábola para mostrar a situação do pecador diante de Deus. E o que é que ele faz? Ele pega, o pai reparte a herança, ele pega a parte dele e ele vai-se embora, né? Pega o dinheiro e vai-se embora. E o que é que a Bíblia diz? Versículo 14: depois de consumir tudo, ele gastou o dinheiro todo. O que aconteceu? Veio naquele país uma grande fome. Toda vez que eu leio isso aqui, rapaz, é muito azar para uma pessoa. Porque se ele já tivesse gastado tudo, já seria uma coisa ruim. Mas repare só, depois que ele gasta tudo, por coincidência, uma grande fome assola o país. Meu amigo, isso é muito azar. Mas enfim, o que é que ele fez? Ele foi e se juntou com uns cidadãos. E o cara criava porcos. Eu sei que você sabe que nenhum judeu come carne de porco. É imundo, considerado imundo. Está na Bíblia, não é só judeu, mas os progressistas também. Amém? Amém. Se o judeu não come carne de porco, o que é que Jesus faz na historinha dele? Jesus pega o cara e bota o cara para tomar conta de porco. Para só que cena. Aí você diz: esse aí está ruim. Esse daí está ruim. Mas o texto piora, porque o texto diz que ele estava com tanta fome e ninguém dava nada a ele. O que é que ele acontece? Ele deseja comer a comida que o porco está comendo. Dá para piorar? Ele é um judeu que não come carne de porco, porque é um animal imundo. Ele não pode nem tocar no porco, porque senão ele fica impuro. Mas agora a situação está tão ruim para ele, que ele vai ter que cuidar de porcos. E como se não bastasse isso, ele, com tanta fome, ele vai querer comer a comida que ele mesmo está botando no porco. Mas é aí que começa a acontecer a revolução aqui do texto. No versículo 17, a Bíblia diz: caindo em si, ele começou a conversar com ele mesmo: olha, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Que cena! Aí o versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele resolve fazer isso. E você sabe, ele vai, desde que nós lemos no início, o pai de longe já avista ele, corre, abraça ele, beija ele e o traz de volta, né, ao seu lar. Eu sei que até aqui você sabe bem o final dessa história. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Eu já fiz isso aqui em outros momentos, mas aqui na igreja ainda não. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Nessa história aqui, nessa parábola de Jesus, você se encaixa em que lugar? Já parou para pensar nisso?
Em que lugar você se encaixaria nessa parábola de Jesus? Eu gostaria de fazer uma dinâmica com vocês aqui hoje. Vocês ouviram a parábola, vocês conhecem bem essa história. Eu gostaria que você escolhesse um desses três personagens para que você pudesse representá-lo aqui. Você vai escolher um dos três personagens. Você pode escolher ser o filho pródigo, o filho mais novo. Você pode escolher ser ou o pai, ou você pode escolher ser o filho mais velho. Eu quero que você analise essas três figuras dessa parábola e eu quero que você se espelhe nessa figura. Talvez um desses três aqui, ele vai agir de uma forma que você agiria. E eu quero que você seja sincero em seu coração. Qual desses três é mais semelhante a você? Quando você lê essa parábola aqui, você se espelha aqui em quem? No filho mais novo? No pai? Embora o pai aqui seja Deus, representado, obviamente. Mas falando da pessoa, do ser humano, talvez essa atitude do pai aqui tenha algo que você se espelhe. Talvez você olhe aqui e diga, se eu fosse o pai eu também faria, enfim. E eu quero que você escolha um desses três aqui, dessa parábola, para ser você. Amém? Não precisa me dizer quem você escolheu. Amém. Guarde no seu coração. E nós vamos começar o sermão agora. Amém? Não vale trocar, viu? Escolha agora quem você quer ser desses três aqui. Escolheu aí? Diga amém. Amém? Amém? Ó, seja honesto, não vale trocar. Você pode escolher. Pode ser o filho mais novo, pode ser o pai, pode ser o filho mais velho. Louvado seja Deus, amém, amados? Então vamos lá, vamos começar o sermão agora. Se deixou o cuscuz no fogo, esqueça, já queimou. Ainda bem que esconderam o relógio aqui, ninguém. Então vamos lá. Vamos começar a meditar na palavra de Deus em relação ao filho mais novo. Quem escolheu ser o filho mais novo, preste muita atenção, porque agora vamos falar de você. Ok? Está combinado assim? Está no coração aí, está acompanhando a palavra de Deus, né? Então vamos lá. Em relação ao filho mais novo, o que é que nós aprendemos aqui com esse texto? Ele é o jovem da casa. Ele é o mais novo, ele está cheio de sonhos. Ele tem uma visão diferente. Ele vê o mundo de outra forma, como um jovem vê. Ele não quer ter o mesmo destino do pai dele. Ele não quer passar o resto da vida dele trabalhando na roça. Ele quer sair, ele quer conhecer pessoas novas. Ele quer conhecer outras cidades, ele não quer viver morando no interior o tempo todo, o resto da vida dele. Ele não quer tomar conta de bicho, ele não quer trabalhar em roça. Ele é jovem, ele tem uma visão ampla. Ele tem a mente aberta. Ela não é você. Olha, quem escolheu o seu filho novo aí? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós lemos a parábola e a gente só quer falar mal do filho pródigo. Mas seja honesto, eu e você já tivemos uma ideia parecida com a dele aqui. Eu sou pai de adolescente, louvado seja Deus, olha, cheguei nesse nível. Quando nós somos adolescentes, nós sabemos exatamente o que é que a gente quer. Nós conhecemos as coisas. A fase da aborrecência ou da adolescência é uma fase linda. Toda adolescente que eu trabalhei. Todo adolescente, ele sabe o que é que ele quer da vida dele. Ele já está resolvido. Sabe qual é o sonho da adolescente? Eu pensava assim, estou doido para fazer 18 anos, estou doido para ter meu próprio emprego.
doido para ter minha casa. Todo dia eu me acordo doido para ter 5 anos de carro. Porque quando a gente é adolescente é o nosso sonho, não é? Você pode dizer que não foi. Todo adulto aqui já passou por isso. Todo adulto aqui já desejou ter 18 anos logo, encher o bolso de dinheiro e sair da casa do meu pai. Eu quero ter minha casa. Eu quero ter minha vida. Irmão, seja honesto com você mesmo. É ou não é o nosso sonho? Cheio de dinheiro no bolso, sair pelo mundo afora e não ter ninguém para dar satisfação. Eita glória! É ou não é o sonho? A partir de hoje você não vai ler esse texto do mesmo jeito mais. Amém? Glória a Deus. Aleluia. A partir de hoje você não vai ler esse texto do mesmo jeito mais. Alto lá. Nós estamos falando do jovem que tinha sonhos, o desejo dele é assim, cheio de grana, cair fora. Não adianta você falar mal desse menino aqui. Porque às vezes nós temos 10 reais no bolso e a gente está pronto aqui só. E depois se arrepende. Rapaz, só era 10 contos. Às vezes dá vontade de a gente pegar 5 contos e ir embora. Para onde com 5 contos? Mas já passamos por essa fase também. Então não adianta você ler o texto e dizer, é um perdido nada. Você e eu temos um pouco desse jovem aqui. A verdade é essa. Outra coisa curiosa, ele era feliz, mas não sabia. Ele era feliz de forma inconsciente. Muitas vezes também passamos por essa mesma fase. Nós achamos que de outra forma seria bem melhor. E hoje o Espírito Santo vem falar aos nossos corações. Você é feliz, talvez você só não esteja percebendo ainda. Alto lá. Espera aí, respire. Mas enfim, esse jovem aqui, ele tinha o que a maioria de nós aqui, pelo menos a maioria, não vou dizer todos, mas ele tinha o que a maioria da gente aqui a gente quer. Ele tinha juventude, ele tinha dinheiro e ele tinha liberdade. Ele podia ir para onde ele quisesse com o dinheiro dele. E uma maravilha. Eu quero que você pense no seguinte: já pensou se Deus dissesse sim para todas as orações que você faz? Oxi! Não, você não toca aqui não. Tá lá? Não, mas você... Não, peraí. Você não sabe o mistério. Amém. Vou orar para você. Depois ele sonho começa, tá vendo? Mas vamos lá. Você já pensou se Deus dissesse sim para todas as suas orações, todos os seus desejos? Já imaginou? Tudo que você orasse, ele dissesse, tudo bem, agora mesmo. E aí? Deus, eu quero uma bola quadrada. Ó, aqui. A bola quadrada quase não me riu, né? É piada de já antiga, né? Denunciei a idade, é verdade. Mas enfim, isso aconteceu com ele. Tudo que ele quis, ele conseguiu. Rápido. Hoje o negócio tá bom. Aleluia. Glória a Deus. Mas amados, nós sabemos como terminou a vida desse rapaz aqui. Ele quebrou a cara. Do mesmo jeito que ele foi feliz, inconsciente, ele foi infeliz também e não sabia. Porque ele começou a gastar tudo, começou a curtir a vida de forma adoidada, começou a satisfazer os prazeres que vinham na mente dele, e o final foi triste, quebrou a cara. Foi para o fundo do poço, no pior estágio possível. Repare que Jesus não disse ele morreu, não, porque ele ficou numa situação pior do
do que se ele tivesse morrido. Por quê? Porque ele chegou no fundo da humilhação. É importante você perceber isso. Às vezes você acha que morrer, se eu morrer, não tem coisa pior do que a morte. Pare e pense. Esse jovem aqui, ele não só foi humilhado, mas ele chegou numa situação que nenhum judeu queria estar. Era melhor para um judeu se tivesse morrido do que tomar conta de porco e ainda querer comer comida do porco. Para um judeu era melhor ter morrido. Mas ele fez algo que nem sempre eu e você a gente faz. O que foi, irmão? Ele conversou com ele mesmo e ele disse: rapaz, eu estou errado mesmo. O que eu fiz não é certo. Irmãos, às vezes eu e você precisamos ter essa conversa com a gente mesmo. Ele parou e ele disse: agora eu tenho que me consertar. Estou no fundo do poço, quebrei minha cara. Repare que ele não culpou ninguém. Ele não culpou ninguém. Ele conversou com ele mesmo. Ele não culpou nem o cão. E olha que a gente faz muito isso. Ele só culpou ele mesmo. Ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele disse: eu estou aqui passando fome e os empregados da casa do meu pai têm comida em fartura. Que loucura que eu fiz. Aí ele resolve voltar. Mas você percebe que ele agora está totalmente transformado. Ele agora é humilde, porque ele disse: eu vou voltar e eu vou dizer ao meu pai: olha, não precisa nem me chamar de filho. Eu quero ser apenas um empregado, escravo seu. Se me tratar como um empregado, para mim já está bom. Isso é humildade. Porque humildade é quando eu mesmo me humilho a mim mesmo. Eu sei que já falou sobre isso aqui em outro momento, mas eu vou repetir. Humilde não é a pessoa que é humilhada por alguém. Humilde é a pessoa que se humilha a ela mesma. É quando você olha para você e diz: não, eu vou descer um pouco mais aqui. Ele disse: eu não quero nem ser tratado como filho. Se ele me tratar como escravo, para mim está bom. E ele volta. Ele toma uma atitude, volta para a casa do pai. Porque às vezes a gente ensaia. Ele ensaiou, né? Ele pensou, ele disse: eu vou dizer assim, eu vou fazer assim. Ele se levantou e ele foi. Pronto. Às vezes a gente só fica no ensaio, a gente não faz. Às vezes a gente calcula: olha, eu vou pedir perdão a Deus e eu vou mudar. Principalmente final de ano, né? Está chegando o final de ano, pronto, está chegando a época das promessas. Eu mesmo prometi perder uns 20 quilos. A gente promete, a gente ensaia, mas a gente nem sempre faz aquilo que a gente promete. É ou não é? Mas ele não, ele decidiu voltar para a casa do pai. Ele decidiu pedir perdão ao pai, confessar todos os erros que ele cometeu. E aquilo que ele disse que ia fazer consigo mesmo, ele foi e ele fez. Então, ponto positivo para esse jovem aqui. Se você escolheu ser jovem, eu espero que você também seja assim. Pessoa de atitude. Pessoa que mesmo quando erra, reconhece o erro e tem a atitude de ir até o fim para corrigir. Se você escolheu ser o filho pródigo, saiba que nem tudo aqui é ruim, né? Não, viu? Tem pontos positivos sim. Amém? Glórias a Deus. Então, quem escolheu ser o filho pródigo, glórias a Deus. Agora, quem escolheu ser o pai? Essa aqui é mais difícil, né? Mas talvez, vou repetir, o pai tem atitudes aqui que talvez você se espelhe nele. Então vamos lá. O que é que a gente vê aqui na atitude do pai, nessa história de Jesus? Ele, em primeiro lugar, ele é generoso. Porque na primeira vez que o filho pede, ele não reclama, ele não briga, ele não faz um escândalo. Olha aqui, filho do pai, eu quero a minha parte. Beleza, calculo lá, pá, pode ir. Além disso, o pai não guarda rancor. O texto diz que quando o cidadão resolve voltar, quando ele viu de longe, ele já correu, já abraçou. Você não vê em momento aqui, em momento nenhum, o pai jogar na cara dele. Tá vendo aí? Tá vendo aí?
Você não quis me ouvir, quebrou a cara. O que é que eu podia fazer com você agora? Você não vê em momento nenhum o pai fazer isso. O pai nem sequer menciona nada. Simplesmente abraça, beija. Você é assim também? Você que escolheu o pai aqui da história. Será que você também tem atitude semelhante? Outra coisa, o pai não ficou remoendo o passado. Você aqui estava bem, você aqui tinha tudo, aí decidiu sair, quebrou a cara e agora está voltando. O pai nem tocou em assunto. O que foi que ele fez? Abraçou, mandou trazer uma roupa nova, mandou trazer de volta um anel, colocou no dedo, colocou a sandália nos pés e mais, deu a ordem, para todo mundo se alegrar, porque meu filho voltou, aleluia. Glórias a Deus. Porque é assim que o Pai Celeste nos trata, amados. É assim que Ele faz com a gente. E se você escolheu ser a figura do Pai, eu espero que você tenha um pouco disso aqui também. Porque às vezes nós não agimos assim. Às vezes nós passamos na cara mesmo. Às vezes a gente guarda muita coisa. Nós somos assim muitas vezes. Às vezes tem assunto que a gente tem que encerrar, mas a gente insiste em levar adiante. Tem assunto que a gente já tinha que deixar no passado, mas por qualquer motivo, você está pensando que eu esqueci daquele dia. É um país que já tem mais de 50 anos. Mas a pessoa lembra. Aí passa mais 25 anos, você já bem esqueceu, mas na primeira coisa, você está achando que eu esqueci daquele dia. A pessoa lembra até da hora, tal hora. Aí não tem memória ruim, aí não tem estresse que faça esquecer, lembra de tudo. Eu vou aproveitar, a minha mulher está aqui hoje. Ela não vai ver essa gravação não. Vai, você vai. Ela é a primeira da noite? Não, Melissa é do meu lado. Amados, mas na verdade, quem dera se a gente tivesse muito da semelhança do Pai aqui no texto. Quem dera se a gente fosse igual a esse Pai aqui no texto. Mas eu sei que muitas vezes nós nos esforçamos, nós queremos ser pessoas melhores. E esse Pai aqui, ele nos dá uma lição. Se você reparou direitinho, ele nem esperou para ter certeza se o moleque realmente estava arrependido. Ele nem esperou. Ele restituiu tudo que o menino perdeu. Deu roupa nova, colocou de volta a autoridade, porque o anel no dedo significa autoridade de volta, restituída. Colocou sandália nos pés, porque os empregados não usavam sandálias, não. Se você não sabia disso, fique sabendo. Os empregados, os escravos, não usavam nenhum tipo de calçado, ficavam descalços. Era sempre assim. Quem usava calçado dentro da casa eram os patrões. O empregado ficava descalço. E o que é que o pai faz? Traga e coloca sandália nos pés dele. Porque ele é dono. Aqui, ele é dono. Amados, foi isso que Deus fez comigo, com você. Nós também estávamos nas piores situações que a gente possa imaginar. Espiritualmente estávamos mortos, longe da bênção de Deus, longe da proteção, longe das promessas, mortos nos nossos próprios pecados. O diabo fazia o que ele queria com a gente. Mas o que é que Deus fez? Restaurou a nossa sorte. Aleluia. Restaurou a autoridade. Hoje você é filho de Deus. Hoje você é filha de Deus. Hoje você usa o nome de Jesus Cristo. Você é chamado por Ele. Aleluia. Hoje Deus lhe deu autoridade sobre espíritos imundos. Hoje você pode dizer, ordenar, saia em nome de Jesus. Porque Jesus lhe deu autoridade para isso. Isso a gente não consegue com a nossa própria força, não, irmãos. Isso é dado por Deus. Então valorize aquilo que o Pai lhe deu. Valorize aquilo que Ele já entregou na sua mão. Não jogue fora. Dê valor àquilo que Deus lhe deu. Mas, amados, vamos finalizar. Quem escolheu ser o irmão mais velho aqui da história?
Eu sei que talvez alguém tenha escolhido. Por quê? O irmão mais velho é o cara que tem razão. O irmão mais velho é aquele cara da família que não faz besteira. É o cara que já está maduro, é o cara que pensa antes de falar, pensa antes de agir. O irmão mais velho é o cara que sabe melhor das coisas. É o cara que prefere trabalhar. É o cara que prefere juntar dinheiro para o futuro. É o irmão mais velho. Eu sei que tem gente aqui que se espelha nele também. Tem gente aqui que na família é aquele que dá os conselhos. Rapaz, não faço isso não. Tem gente na família que é assim. Numa família de 5 irmãos, se 4 apronta, tem um que pelo menos um diz: rapaz, não vou fazer não. Pai não vai gostar disso aí. Mãe, se não souber, não vai gostar disso não. Tem sempre um que é o mais cabeça do que os outros. Não é? Toda a família tem. Eu sou sozinho, então eu sou cabeça. Também eu sou o que apronta. Mas enfim, talvez você tenha escolhido para ser ele, o mais velho. Veja só, se fosse você aqui nessa história, e o seu irmão mais novo quisesse cair fora da casa, com toda a grana, o que é que você diria a ele? Valeu! Que tipo de conselho você daria? Mas se eu fosse você, eu mesmo ia, eu não vou mais porque já estou velho, né? Você faria assim? Ou você seria aquele irmão que daria os conselhos: rapaz, não faça isso não, você vai quebrar a sua cara. Eu acho que foi exatamente esse conselho que esse irmão mais velho deu: rapaz, não faça isso não, você vai quebrar a cara. Você vai ver que lá fora não é como você está pensando, você vai quebrar a sua cara, você vai se dar mal. Eu acho que esse irmão mais velho aqui, ele foi desse nível aqui. Ele tentou aconselhar, ele tentou argumentar, mas mesmo assim o mais novo não quis saber. Então, eu acho que deve ter aqui hoje algum desses irmãos mais velhos espalhados aqui na igreja. Talvez eu acho que você tenha escolhido por causa disso. Ele é um cara obediente. Ele é obediente. Ele não é rebelde. Sabe por quê? Vamos ler o texto. Versículo 29. Vamos lá, coloca aí, por favor. Versículo 29. O que é que diz o texto? Olha, versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo. Preste atenção, olha. Sem jamais transgredir uma ordem tua. E aí? Ele disse ao pai: olha, eu estou aqui e eu nunca transgredi uma ordem tua. Será que será que você tem coragem de dizer isso a Deus hoje aqui? Senhor, do tempo que eu estou aqui na igreja, nunca desobedeci um mandamento seu. Será que a gente teria coragem de falar isso para Deus hoje? Se você tem essa coragem, fale. É para fazer raiva ao capeta. Mas veja se essa frase não pesa. Pesa ou não pesa? Senhor, há tanto tempo que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que eu sou perfeito, obediente. O filho mais velho era o obediente da casa. Ele seria o responsável pela casa. Então, quem sabe você se espelha nele. Louvado seja Deus. O filho mais velho, ele tinha direito à maior parte da herança. Na verdade, ele tinha direito à porção dobrada da herança. Está lá em Deuteronômio, capítulo 21. Depois, se quiser, dê uma lida lá. Deuteronômio 21 vai falar dos direitos do filho primogênito. Ele tinha direito à maior parte de tudo que o pai tinha. O mais novo, ele só ficava com um terço de tudo. Mas o mais velho, ele herdava tudo. Boa parte da herança. E isso se aplicava também, em muitos casos, a mulheres, viu? Não era só a homem, não. Eu não sei se vocês lembram, mas quando Jacó foi se casar, o pai da moça ele disse: não, aqui a mais velha se casa primeiro, para depois ser a mais nova. Até isso, a mais nova não podia se casar sem que a mais velha fosse casar primeiro. Então era a cultura deles.
Mas, irmãos, tem algo estranho aqui. Se você notou, mesmo o cara que era o mais obediente, mesmo o cara que era o dono da razão, tinha algo errado com ele. E a gente percebe rapidinho aqui. No versículo 27 diz assim, aliás, no versículo 25 em diante, diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Veja só. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí veja só, o versículo 28, irmão, olha que coisa interessante. Ele se indignou e não queria entrar dentro de casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Irmão, ele ficou com raiva do irmão mais novo. Só como as coisas, né? Ele era o cara da razão, ele era o cara correto, o cara que era obediente. Quando ele viu que o irmão mais novo tinha voltado, foi o que ele fez? Ficou com raiva, ficou indignado. Ele nem quis entrar dentro de casa mais. E aí o pai vai e tenta conversar com ele: pai, o que está acontecendo? Aí no versículo 30, veja só o que ele faz. Vindo, porém, esse teu filho, veja, ele nem chama ele de meu irmão. Ele está com tanta raiva que ele agora diz: não, esse seu filho, voltando, desperdiçou os seus bens com meretriz. Algumas versões vai dizer: desperdiçou com prostitutas. O que é interessante é que você não vê Jesus dizer isso. Você não vê que Jesus dizer que o cara gastou dinheiro com prostituta. Quem diz é o irmão mais velho. Na mente do irmão mais velho, o cara aprontou tudo que não prestava. E ele diz: olha, ele gastou dinheiro até com prostituta. Você mandou matar um novilho cevado. Irmãos, veja a indignação do cara. E eu pergunto: se você escolher o seu irmão mais velho, como é a sua atitude em relação a isso? Como é que você vê as pessoas que fez algo errado, mas que agora está tentando se reconciliar com Deus? Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? Você sabia que muitas vezes nós agimos da mesma forma? Você sabia que muitas vezes nós ficamos indignados quando percebemos que alguém está tentando se consertar? E não deveria ser assim. Você acredita que eu tenho meu irmão mais velho? Meu pai está aqui como testemunha. Meu irmão mais velho bebia muito. Ele sempre foi responsável, sempre foi trabalhador, mas ele tinha um problema: ele bebia demais. E teve uma vez que ele bebeu tanto que ele disse que caiu na calçada e não conseguia entrar dentro de casa. Quem colocou ele para dentro foi a filha dele. Ele disse que foi depois desse dia que ele ficou com vergonha e nunca mais resolveu beber. Mas enfim, ele era assim, ele bebia demais. Em alguns momentos ele chegava até a usar droga também. Aí esse meu irmão parou de beber, aceitou a Jesus, começou a frequentar a igreja, e alguém viu ele passar com uma Bíblia debaixo do braço para a igreja. Rapaz, essa pessoa quando me viu, trabalhava na usina aí, rapaz, essa pessoa quando me viu, estava indignada. Porque eu vi seu irmão passar com a Bíblia debaixo do braço. Eu amei que nada, rapaz. A pessoa ficou indignada porque viu meu irmão com a Bíblia debaixo do braço. Mas rapaz, e você está com a Bíblia? Porque ele bebia, usava droga, e agora está com a Bíblia, agora é crente. Eu amei que ele é crente, rapaz. Ele, mas eu não me conformo com isso não. Aí, meu irmão, não sei o que foi aquilo, mas o Espírito Santo me usou na hora e disse: você não se conforma. O que você tem que fazer é perguntar às filhas dele o que é que elas acham disso. Como assim? Porque a menina dele, uma tinha 7 anos, a outra era mais novinha, e foi elas duas que colocaram ele dentro de casa bêbado e drogado. Pergunta para elas o que é que elas pensam agora. Ele realmente andando por aí lá. É por isso que eu me alegro, porque ao invés de cachaça, ele está com a Bíblia debaixo do braço. Louvado seja Deus. Hoje o meu irmão é diácono, está congregando na igreja lá em São Paulo. Louvado seja Deus. É um missionário do Senhor. E
E eu louvo a Deus, porque assim como a história dele, muitas histórias que se espalharam. De pessoas que Jesus Cristo consertou para a glória do reino dele. Mas é bom que a gente reflita sobre isso, amados. Porque muitas vezes a minha atitude e a sua é estranha quando nós vemos que pessoas querem se reconciliar com o Senhor. Então, tudo isso que eu fiz hoje aqui, essa pequena dinâmica, essa breve dinâmica, foi para nos mostrar o seguinte, amados, que nessa parábola aqui, por incrível que pareça, tem um pouco da gente aqui dentro também. Por incrível que pareça, por mais que você tenha lido o texto, por mais que você já conheça de cor aqui que está escrito, tem muito de você aqui dentro desse texto. Às vezes você é o mais novo, às vezes você é o mais velho. O filho mais velho é o obediente, mas está perdido dentro de casa. Olha, dentro de casa ele está perdido. Assim como o outro estava perdido do lado de fora, ele estava perdido dentro de casa. Porque não aceitou nem mesmo o irmão de volta. Não sei se você notou, mas essa parábola não termina com um final feliz. Porque ela termina e a gente não sabe se os irmãos finalmente se reconciliaram ou não. Jesus não deixou isso claro. Ela se encerra apenas com o relato do Pai. Mas eu creio que Jesus fez de propósito, para que a gente entenda de uma vez por todas que nós estamos inseridos aqui nessa história. Mas louvado seja Deus, que o amor do Pai sobre nossas vidas também é igual. Do mesmo jeito que esse pai tratou os filhos aqui, ele nos trata também, amados. Glórias a Deus. O pai, ele sabe conversar com quem está perdido aqui dentro e sabe conversar com quem está perdido lá de fora. E ele ama os dois da mesma forma. Não esquente não. Se você acha que você é mais o mais velho ou mais o mais novo, não se preocupe. Hoje estamos aqui dentro do mesmo pai. Mas uma coisa eu chamo a atenção para a gente finalizar. Nós temos que tomar a atitude do filho mais novo. A atitude de voltar para os braços do Pai. Irmãos, volte para os braços do Pai. Volte para os braços do seu Pai. É tempo de reconciliar com Deus. É tempo de corrigir as falhas. É tempo de endireitar o caminho. Volte para Jesus o mais rápido possível. Se você acha que está um pouquinho distante, volte hoje, agora mesmo, se reconcilie com o seu Deus. Pare um pouco, faça como esse jovem aqui. Comece a refletir quem era você há um ano atrás. Vamos lá, comece a pensar. Vamos pensar um pouquinho, faça como esse jovem aqui. Quem sabe, há um certo tempo atrás, você era mais fervoroso, você era mais fervorosa, você orava mais, você cantava louvores a Deus, você era mais ativo na igreja. E como é que está você hoje? Hoje o Espírito Santo fala ao seu coração, é tempo de voltar. É tempo de voltar, é tempo de corrigir. Aleluia. Amados, eu louvo a Deus, porque não era para estar pregando hoje não, viu? Não sei se você reparou na escala, tem um negócio aí. Mas eu dou graças ao Senhor, porque Deus sabe a hora certa de cada coisa. Aleluia. E essa palavra falou no meu coração hoje. Essa palavra falou no meu coração. Porque muitas vezes eu sou um pouco de cada um aqui. Às vezes eu sou o mais errado aqui da história. Às vezes nós somos o mais errado da história, mas a gente só sabe olhar a falha do outro. Irmãos, que o Espírito Santo converse com cada um aqui, em nome de Jesus. É tempo de conserto, amados. É tempo de corrigir o caminho que está torto. É tempo de firmar os pés que andam vacilantes. Jesus Cristo está às portas, Ele está voltando. Aleluia. Quando eu meditava nesse sermão, aliás, quando eu meditava a respeito do que eu ia pregar hoje, eu ia pregar sobre a volta de Cristo. Eu já estava com um texto em mente. Eu ia pregar
a respeito da volta de Cristo. Esse seria o sermão hoje. Eu ia pregar a respeito dos sinais que a gente está vendo aí no mundo. É cometa que vem acabar com o mundo. É guerra que está se explodindo não sei aonde. É não sei o que está acontecendo não sei aonde. É sobre isso que eu ia pregar hoje. Sobre os sinais da volta de Cristo. Mas enquanto eu meditava sobre os sinais da volta de Cristo, o Espírito Santo me disse: você vai falar sobre o filho pródigo, o texto mais conhecido da Bíblia. Mas eu quero que fale sobre o filho pródigo. Aleluia. Então, eu recebo a palavra do Senhor. E eu espero que você também receba. Receba, meu irmão, receba. Aceite o Espírito Santo falando no seu coração. Aceite o que o Espírito Santo lhe disse nessa noite. Não se desvie da palavra do Senhor. Se Ele tocou em seu coração a palavra para você, receba em nome de Jesus. Se apegue, se abrace com a palavra de Deus. É por ela que você vai resistir ao dia mal. É por ela que você vai suportar as adversidades da vida. É com a palavra do Senhor. Receba ela em nome de Jesus. Se firme na palavra do Senhor, meu irmão. Aleluia. Deus abençoe a sua igreja no nome de Jesus. Eu louvo ao Senhor e agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Que Deus continue inspirando seu servo, dando sabedoria. Irmãos, eu ainda pensei em não vir para a igreja hoje. Eu passei o dia com sono e com dor de cabeça. Mas eu louvo ao Senhor por estar aqui e ouvir essa palavra poderosa. Eu não tenho dúvida que o Senhor falou aos nossos corações. A palavra do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E quão agradável foi ouvir essa palavra, irmãos. Que essa palavra não se perca, mas que sirva para a nossa reflexão na semana. Eu sei que o Senhor falou a cada um. Eu sei que cada um de nós nos identificamos com algum desses personagens, né? Que possamos refletir essa palavra, né? Na semana. Que o Espírito Santo aperfeiçoe em nós. Amém? Eu convido a igreja a ficar de pé. E eu convido a diaconisa Helena, que estará assim, nos encerrando em oração.